Olá, gente, tudo bem? Então, hoje eu vim aqui mais desabafar, falar sobre um assunto que me deixa incomodada. Não é minha área de atuação, né? Não trabalho com crianças, mas eu tô vendo que tá sendo um assunto que deveria ser abordado bem, tá? Eu tenho alguns grupos no Whats de nutricionistas do Brasil inteiro. E essa semana, nesse grupo, né, teve vários nutricionistas que colocaram que eles estão atendendo crianças com colesterol elevado, triglicerídeos elevado, diabetes, obesidade, e são crianças de 6, 8, 10 anos, né? E a gente começa a trocar experiências e ideias naquele grupo, né? E isso me deixou bem alarmada, porque foi uma Nutri que pediu um auxílio numa conduta para atender criança, porque atendimento de criança é diferente de atendimento de adulto. E aí as outras começaram, para mim também tá acontecendo, enfim. Então, o que eu quero dizer aqui para vocês? Quando eu não trabalho com criança porque é uma abordagem diferente, a gente tem que trabalhar com os pais. E é difícil trabalhar com os pais, porque os pais não admitem que a culpa é deles, que a criança tá com aquela patologia, com aquela doença por culpa deles, principalmente essas que são relacionadas à alimentação, tá? Porque eles começam, mas coitadinho, como é que eu não vou dar um doce pro meu filho? Como é que ele vai na escola e não vai comer uma bolachinha recheada? Enfim. Então, trabalhar com os pais é complicado. Então, né, eu não trabalho nessa área. Então, o que eu quero dizer para vocês, pais, filho obeso, diabético, hipertenso, que tem criança de 6, 7 anos hipertensa já, tem criança que toma mais medicamento que o próprio avô, muitas vezes sim, é culpa dos pais e vocês têm que entender isso, a culpa é de vocês. A criança não sai sozinha para ir no mercado para comprar um pacotinho de salgadinho, não vai sozinha no mercado para comprar um refrigerante, é vocês que trazem para dentro de casa. É vocês que todo final de semana trazem batata frita, hambúrguer, X, que no meio da tarde pega um pacote de bolacha e dá para a criança comer assistindo televisão, tá? E não é assim, mas ele é novinho, daqui a pouco ele tá estirando o crescimento e emagrece. Tá, ele pode emagrecer, né? Essas doenças não estão associadas só com obesidade, colesterol, diabetes, triglicerídeos elevados. Não tá só associada com obesidade, tá? Uma pessoa magra pode ter sim essas doenças por má alimentação. Então vocês estão gerando adultos doentes. São adultos que vão ter doenças no futuro que vão precisar de medicamento, tá? Então assim, daí eles falam assim, quando tu tiver teu filho, tu vai ver que aí ele vai fazer um escândalo, vai se atirar lá no mercado querendo uma bolachinha recheada, enquanto não compra ele não para. Tá, mas se ele tá fazendo birra porque ele quer, porque tu deu. Em algum momento da vida dele tu já deu açúcar, refrigerante, essas coisas em excesso para ele fazer birra desse jeito, tá? Eu não tô dizendo que vocês devem cortar a alimentação da criança. Mas daí eu vou tratar meu filho numa bolha, porque só ele não vai comer? Não, tá? A gente quer equilíbrio. Porque quando é criança tudo pode. Mas criança pode comer doce. E aí quando a gente é adulto, quando vem aqui na Nutri, ou enfim, eu vou cortar o açúcar porque o açúcar tá me deixando gordinha. É o açúcar que tá me dando diabetes. Tá, mas e criança? Não acontece isso com criança? Então vocês têm que inverter um pouco o pensamento, tá? E começar a dar mais importância para isso, para alimentação. Mas aquela fruta e tal, ele não gosta de iogurte porque é azedo. Porque tu já desde criança, desde pequeno, acostumou ele com iogurte saborizado, industrializado. Que lá na introdução alimentar, que tu não teve um auxílio de um profissional, tu colocou mel ou açúcar por cima da laranja porque tu acha que a laranja é azeda. Mas é o teu paladar. A criança não sabe o azedo, o doce, ela tá descobrindo. Então, se tu tacar açúcar em cima da laranja porque teu paladar é doce, tu vai começar a dar o paladar adocicado para a criança também, tá? Então, meu desabafo é isso, assim, pais, a culpa sim é de vocês, muitas vezes por causa dessas patologias. Se a criança já nasceu saudável, não tem, e aí vocês têm esse hábito, ela vai ficar uma criança doente, ou um adulto doente, um adolescente doente, tá? Então cuidem, não é excluir,
e sim limitar, tá? Então, ele pode comer uma bolachinha recheada, ele pode comer um bolo de chocolate com calda de brigadeiro, ele pode comer sorvete? Pode, mas ele não vai comer todos os dias. Ele não vai comer um pacote de bolachinha todos os dias. Ele não vai comer pastel todo final de semana, tá? Então, é questão de equilíbrio. Porque sim, já tá vindo uma onda de crianças com essas doenças. Eu vou dizer uma palavra assim que a gente chamava, que era doença de velho, né? Porque tu via que os avós tinham diabetes, hipertensão, colesterol. Hoje, cada vez mais cedo as pessoas estão assim. E já estão atingindo a categoria das crianças, tá? Então, assim, se tu tá vendo que teu hábito alimentar, teu como pai, como mãe, não é bom, ele vai influenciar o teu filho. Porque não adianta tu querer que teu filho coma salada se tu nem toca num prato de salada no almoço, porque tu não gosta. Eles se espelham na gente, tá? Então, isso é mais um alerta, tá? Cuidem da alimentação de vocês, para vocês cuidarem da alimentação do filho de vocês, porque sim, muitas dessas patologias ligadas à alimentação, muitas delas têm algum fator genético às vezes, tem, mas ela é desencadeada pela má alimentação também, é culpa dos pais, tá? Então, não é culpa da tia da escola, não é culpa da merenda lá na escola que tem um sagu de suco com creme, não. A culpa é dos pais, tá? Então, vamos se conscientizar, vamos melhorar o hábito dessas crianças, porque cada vez tá mais artificial, vamos procurar ajuda. Então, se tu quer procurar ajuda pro teu filho para ele se alimentar melhor, introduzir, procura, mas tu tem que procurar orientação também. Porque não adianta só tu dizer que ele pode comer, que não pode comer, que tem que comer salada, se tu não faz a mesma coisa. Ele vai dizer, porque minha mãe pode comer, eu não posso, né? Então, fica a dica, fica o desabafo, porque eu fiquei muito triste mesmo em saber. E eu, como estou gerando uma vida, logo Noah nasce, eu não ia querer que meu filho, por causa de uma coisa que é a alimentação que a gente tem controle, tenha com 7, 8, 9 anos ter que tomar um monte de medicamento porque ele não cuidou. E aí quando chegar nos 8 anos de idade, 9, e ele já tá viciado em açúcar, eu tenho que retirar. Aí sim a birra vai ser grande. Então vamos começar certo, vamos fazer isso certo, tá? Então essa é a minha dica. Procure orientação, procure uma nutri materno infantil para fazer introdução alimentar, procure uma nutri pediátrica para precisar fazer alguma alteração. E volta e deixa a tua família mais feliz. A tua herança, que são seus filhos, né? O que tu vai deixar nessa terra, seus filhos. Então, além de educação, além de formar um homem ou uma mulher para a sociedade, você também tem que formar a saúde dele, tá? Para ele depois, quando for mais velho, não ter que ficar remando e correndo atrás da maré. Um beijo para vocês.